Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, seja qual for o momento que você está se unindo aqui a nós, né, nesse momento, seja muito bem-vinda, se sinta muito acolhido e eu te convido a sentir essa energia especial que a espiritualidade preparou para nós nesse dia. Então, já vai chegando como se você pudesse tirar o casaco, deixar um pouco o peso da semana, o peso dos dias lá para fora e entrar nesse espaço que é um espaço de harmonia, de calma, de conexão. Então, se sinta muito acolhido. Hoje estou muito feliz que a Aline está aqui conosco de novo, trazendo um tema muito especial. Mas eu vou inicialmente falar um pouquinho para quem está chegando pela primeira vez, que nós sempre recebemos da espiritualidade a orientação de disponibilizar água, né, que pode ser uma garrafinha, pode ser uma jarra, conforme você sentir a necessidade, que essa água, durante a nossa vibração, durante a nossa conversa aqui, vai estar sendo trabalhada pela espiritualidade, vai estar recebendo magnetismo, medicamentos, conforme a necessidade de cada um. Se você quiser, só para fazer uma magnetização geral para todos da casa, pode colocar uma só. Se houver necessidades individuais, a gente sugere você colocar uma para cada um, lembrando de colocar o nome, para que eles consigam identificar qual que é para quem. E aí nós sugerimos que você faça o uso da seguinte maneira: pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café 2 vezes ao dia, que a gente sugere que seja pela manhã e à noite. Mas se você sentir vontade ou sentir intuição de tomar mais vezes, pode tomar. Lembrando sempre que quando tiver mais ou menos 3/4, né, ou um pouquinho menos, você completa com água, sempre lembrando de fazer uma oração, uma mentalização, que a espiritualidade vai estar sempre renovando e atualizando esse tratamento que eles estão disponibilizando para você. Isso pode ser feito, né, quinzenalmente nos nossos encontros. Você renova o conteúdo inteiro e aí, durante a semana, à medida que você vai consumindo, você sempre renova e mentaliza que vai estar sendo atualizado. Então, sinta-se mesmo muito bem-vindo, muito acolhido. Vamos fazer algumas respirações já mais profundas, acalmando o coração, para preparar a nossa interioridade, tanto para a nossa conversa, para a nossa oração, como para a nossa vibração. Eu vou passar para a Aline para ela dar um oi para vocês, e aí depois ela já vai começar a nossa prece inicial. Que alegria ter você aqui conosco, Aline. Seja mesmo muito, muito acolhida também, muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, bom dia, boa tarde, né, para todos. É sempre muito bom, né, a gente conseguir contribuir e dividir os nossos estudos, os nossos pensamentos, né, a nossa energia, né, pensando sempre que a gente pode caminhar juntos, né, nesse processo todo de aprendizado aqui, né, que é o foco principal. Então, vamos nos concentrar, fazer uma respiração profunda. Pai amado, agradecemos mais uma vez essa oportunidade de amor, de afeto, de contribuição, de conhecimento, que essa energia amorosa que vem de você encha nosso peito, possa ser distribuída por todos aqueles que estão no nosso convívio, aqueles que estão no nosso pensamento, que mesmo distantes, são pessoas do nosso afeto. Que o teu amor seja capaz de provocar as curas necessárias no nosso ser e que isso contribua para a nossa evolução como humanidade, que as diferenças e tudo que seja hoje entendido como um problema, a gente possa ali ver potencialidades e
coisas a serem trabalhadas, né? Eu agradeço e peço a bênção para todos que estão aqui conosco e nosso trabalho também. Que assim seja. Que assim seja. Bom, vou falar já do nosso tema e falar o porquê que a gente escolheu, né? Eu estava com uma inquietude muito grande sobre como que as relações, né, essas, as nossas relações poderiam contribuir, né, nossas individualidades poderiam contribuir no nosso trabalho de cura, como a gente tem na ABE, né, Associação Beneficente Esperança. E a pergunta, né, é como que essas individualidades podem contribuir no trabalho de cura? É a minha grande questão, né, que vem surgindo, nós estamos reestruturando, trabalhando, né, dando uma forma um pouco mais organizada do nosso trabalho, e isso me afligia porque tem algo que é maior e que é individual de cada um, né? E a individualidade eu entendo que seja tanto a nossa energia, as nossas qualidades, né, nossas inteligências, dons, capacidades de amor, de amorosidade, como também nossos desafios, nossos conflitos internos, que muitas vezes a gente projeta no outro, né, nas relações interpessoais. Então, como que a gente pode fazer para que esse trabalho de cura seja feito da melhor forma para aqueles que procuram um trabalho, que passam por aqui, mas também, principalmente, para que essas relações do grupo sejam um campo fértil para as nossas curas como trabalhadores, né? O trabalhador que se propõe, se compromete com o trabalho, eu falo, a gente acha, né? Certamente é o que mais precisa ou que mais vai se beneficiar, porque a gente tem esse compromisso, né? Semanal, alguns mais vezes na semana. E tem uma frase que a Sandra mesmo fala, né? Que o que sai da minha boca, né? O ouvido mais próximo é o que mais precisa ouvir, que é o nosso mesmo, né? Então, muito que a gente trabalha, que a gente fala, isso serve muito para o nosso aprendizado, né? Essas inquietudes, elas vêm de vários outros momentos, né? Eu já tive bastante experiência com outros grupos também, né? Grupos em casas espíritas, e eu sentia sempre que eu tinha um compromisso grande com o trabalho, de estar lá presente, ser proativo, de auxiliar a execução, de fazer estudos extras, né, para que eu fosse um bom instrumento de Deus. Era esse compromisso. Mas eu confesso que muita coisa eu acho que foi muito inconsciente, assim, eu não tinha uma clareza do que era o trabalho em si, né? E muitos momentos, né, como todo grupo, a gente entra em alguns conflitos, né, alguns melindres, e isso me afastava. Hoje eu vejo claramente, me afastava daquele compromisso inicial, do que era o essencial, né? E, e aí hoje eu entendo, né, resumindo assim a ópera, hoje eu entendo que esse compromisso é um compromisso comigo mesma, com a minha evolução, né? E aí outra experiência que envolve a Sandra de novo, né, Sandra? Uma pergunta que ela fez que eu falei, nossa, isso para mim foi um abrir de mente, assim, né? Quando eu ia começar a trabalhar no Alvorada, a Sandra me perguntou, eles estão me perguntando se você se compromete com o trabalho. Aí eu falei, quem? O Eduardo, o Marcos, né? Ela falou, não, eles. Aí eu falei, nossa, sabe? Quando você... Ali eu já entendi que não era só o grupo nosso, né? Que é algo maior que envolve tudo isso e que a gente tem que... eu aceitei, né, o trabalho e entendi que da forma que eu estava, eu sempre achava que eu tinha que melhorar para começar um trabalho, tá muito bem, e eu entendi ali que da forma que eu estava suficiente para o trabalho, né? E que se eu tivesse disposta, o trabalho em si ia me preparar, né? Ia me preparar para os desafios, para as formas que a gente precisava.
Então, foi uma escolha e um compromisso comigo, né? Com o meu aprendizado, com a minha evolução. Então, esse compromisso é muito forte, né? Ele é muito profundo, por isso que a gente gosta muito, né? Tá sempre prontos, né? Para os estudos, enfim, a gente gosta muito de estar ali, né, Sandra? A gente fala que a gente é uma grande família e essa ajuda, né, de todos, eu acho que contribui. Aí, aí as perguntas, né? Então, o que que é o trabalho? Eu estava falando isso para o que que é o trabalho? Qual que é o meu compromisso com ele? Qual é o meu compromisso comigo? Como que eu posso conduzir a minha presença no grupo? Como trabalhar meu ego e as minhas necessidades de controle? Afinal, né, a gente tem os nossos lados ainda a serem olhados, trabalhados, né? Aí a Sandra me apresentou um livro que é o nosso tema de hoje, que chama Laços de Afeto, que é da Hermance Dufaux. Ele foi psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira. A Hermance, ela foi uma jovem médium, né, contemporânea de Kardec. E, assim, a sua obra, ela trabalha sobre a harmonia interior. Para a Hermance, a afetividade é o degrau para as relações de amor autênticas. Falei, olha, que bacana, né? Eu já, né? Como trabalhar então o grupo e essas nossas relações, né? Ela coloca a afetividade como essa vivência do evangelho, né? Então, a base estrutural dela, que eu dei uma estudadinha, Pestalozzi, que é um grande educador suíço, né? E ele considerava que as diferenças eram muito importantes para a educação da criança. Olha aí, né? Então a gente tem as nossas individualidades e ele observou né, que as crianças eram diferentes. Kardec, que é a grande, né, contemporâneo e foi um grande codificador de toda a nossa doutrina, e Jesus, né, que sempre nos mostra o amor como um caminho, né? Então, a obra dela, ela mostrando como que essa afetividade é o caminho para a gente também conseguir conduzir melhor as nossas relações, né? Nesse livro, ela tem um prefácio dela que a gente vai. Hoje eu estou fazendo uma introdução só porque é muita coisa interessante que a gente pode depois ir abordando. Nesse livro, a irmã se faz um apelo para que as sociedades sejam mais fraternas. E para que isso aconteça, elas terão que ser construídas por homens e mulheres mais dóceis e cordiais, mais confiantes e afáveis, mais amigos e amáveis, né? Então, a gente entendendo esse contexto, né, da afetividade, a gente percebe como que a gente pode trabalhar e conduzir, né? Como que eu posso ter a minha presença, né, no grupo? Aí já vou tirando as pistas, né, para o meu estudo, meu trabalho. A criação dessas novas relações, ela é uma garantia de uma aprendizagem mais sólida e bem aproveitada, né? Então, é uma forma de aprendizado através da amorosidade, da afetividade, que vai ser mais fácil assimilação, assimilando melhor essa aplicação para nosso desenvolvimento das habilidades morais e emocionais, né, tão escassas hoje em dia, né, no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não tem esse olhar nem para as nossas questões, né, muito menos para os outros, né. E olha só, né, uns capítulos, eu não vou falar todos os capítulos, mas os que vieram de encontro com essas minhas inquietudes. Desenvolvimento da maturidade afetiva, preservação dos afetos diante das falhas alheias, humanização da seara espírita, necessidade de flexibilidade em nossos julgamentos, o milindre dentro das relações em centros espíritas, né? Aqui, ela foca bastante na doutrina, mas quando a gente fala de relações, né, a gente pode ampliar isso para todos os tipos de grupos e relações, né? Esses assuntos, né, que me chamou a atenção, que eu falei para vocês, e aí tem uma frase
aqui que eu separei também. Aprender a amar é, pois, a competência essencial que deveria fundamentar quaisquer conteúdos de nossas escolas espirituais. Aprender a amar o próximo, aprender a amar a si mesmo e aprender a amar a Deus. Né? Como amar a Deus se não amar o próximo? Como amar o próximo se a gente não se ama, né? Então, tá ali, né, dos grandes ensinamentos de Jesus é amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente tem esse olhar de afetividade nessas relações interpessoais, mas se ela não ocorrer também com o nosso interior, com as nossas questões, né, como que eu vou conseguir ter esse olhar para o outro, né? E aí é um universo de aprendizado que a gente, quando a gente começa numa terapia, né, Sandra, começa a entender um pouco sobre autoconhecimento, a gente começa a perceber que a gente não teve essa educação emocional, né? E isso é essencial para melhorar as relações de fato, porque se a gente não tem consciência desses espaços de sombra, né, de questões que a gente acaba projetando no outro, como uma forma de tentar se curar, né, mas é totalmente inconsciente, ele acaba criando algumas situações ruins, né? Se o outro também está inconsciente, aí vira um conflito, uma, uma situação desarmoniosa, né? E o caminho, né, é a gente está aqui para aprender a amar, né? Eu acho que um grande desafio, assim, como humanos, é essa evolução sobre o amor genuíno, né? Que a gente talvez tenha leves pensamentos sobre isso, mas a gente está aqui para esse exercício. E essas relações, né, próximas, igual no centro, a gente está pautado ali nos ensinamentos de Jesus, né? E se a gente trazer, então, esse ensinamento para a nossa vivência, né, a gente vai chegar a essas questões que a irmã se coloca, né, de mais afetividade. E tudo que aparecer de conflito, muitas vezes, é uma oportunidade da gente olhar isso aqui dentro, né? Que primeiro a gente precisa ter essa consciência e a gente vai aprender a identificar no outro também, né? Aí também tem um outro anjo na minha vida e eu estava discutindo isso, eu falei, como, né, que a gente consegue ter esse olhar afetivo e amoroso sobre o outro, né? Aí ela me disse, né, é olhar, enxergar a dor do outro. De repente o outro vem com uma questão um pouco mais ríspida, né? Mas você vê que ali tem um ponto de dor, né? E você acolher essa dor dele, você entender, né? Então, eu sinto muito que você esteja passando por isso, né? E a partir disso você olhar agora para cá, né? Porque fala, nossa, se eu percebi essa dor, se isso me tocou de alguma forma, como um relato que eu fiz para a Sandra, né? Como isso me tocou, tem aqui dentro, né? Às vezes a pessoa sentiu uma dor do abandono, né? Se sentiu totalmente desemparada e, né? Você viu isso e você se comove com aquilo, né? Percebe aquilo e se coloca amorosamente, né? Compreendendo. Não precisa fazer nada pelo outro. Eu acho que essa visão já é uma grande ajuda. E você aproveitar essa oportunidade para olhar também para si, né? Então, provavelmente aqui dentro tem, né? Às vezes a gente fica julgando, né, o outro e a gente não olha para aqui dentro, né? Esse ponto que doeu também, né? Às vezes incomoda, às vezes a gente acha que a gente se irrita com uma questão do outro, é porque a gente não quer olhar aqui dentro também, né? Então, esse olhar amoroso para nós mesmos, acolhendo esse lugarzinho que dói também, é uma oportunidade maravilhosa, né? Eu amei conhecer esse, esse livro e a nossa ideia era que a gente pudesse ter uma sequência, né, Sandra? Que eu acho que isso nos ajuda como grupo, como, né, eu falo grupo, tem os trabalhadores, mas todo mundo que frequenta, que está em sintonia conosco, faz parte dessa energia, né, a gente fala, dessa grande família. E isso
provoca um no outro, né? Dá uma ressonância. Se todo mundo tá aprendendo sobre isso, acho que isso traz mais força, né? E a gente, de fato, colocar em prática aquilo que a gente prega, né? Que a gente está sempre falando, né? E para mim foi um norte, assim, eu falo, gente, a gente tem que contribuir com para os outros também, né? Entenderem ou ter essa curiosidade, se alguém também tiver com a mesma angústia que eu estava, né? De repente, um livro que, né? Ela tem uma obra inteira, né? Eu achei maravilhoso que a gente pode trabalhar. E aí hoje eu queria fazer essa conversa, né? E eu falei para Sandra, me complemente nas outras questões, porque é um assunto muito profundo, né? E a gente tem muitos elementos para trabalhar. Obrigada pela, pelo momento de fala aqui. Obrigada a você, Eline. É sempre tão mágico quando a gente partilha a nossa vivência, né? E é sempre muito forte, muito poderoso quando a gente compartilha a nossa vulnerabilidade, né? Eu acho que essa questão da vulnerabilidade, essa questão da gente se expor, ela também é muito importante nesse lugar da criação dos laços de afeto, porque muitas vezes a gente imagina que o que nos conecta com as pessoas é a nossa potencialidade, são os nossos dons, né? Aquilo que a gente pode oferecer. E sim, tem um valor nisso. Mas o que nos conecta mais profundamente é a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade em desenvolvimento. Né? São os nossos desafios, são os nossos sentimentos, é a exposição daquilo na gente que ainda está em construção e das perguntas que a gente ainda não respondeu, né? E que a gente se encontra e a gente encontra no outro a pergunta que está dentro da gente. Então, essa sua fala de que muitas vezes quando alguém, né, está tendo uma atitude ali que te soa, te toca de uma maneira desconfortável, desagradável, às vezes até agressiva, né? A gente lembrar que tem uma humanidade ali dentro que está vivenciando coisas e que, na maior parte das vezes, está fazendo o melhor que consegue diante dos desafios que está vivendo, porque também está cultivando as suas vulnerabilidades, né? Então, gratidão, né, por você partilhar do seu coração, é tão bonito isso. E eu acho que essa proposta da Aline, né, de nós pensarmos as relações em grupo, pensarmos os laços que nos unem, ela é muito importante, exatamente como você falou, porque nós vivemos, é da nossa natureza a conexão. Nós somos, hoje a neurociências consegue comprovar que o nosso cérebro está orientado para isto. Então, tudo na gente foi criado por Deus para favorecer e se apoiar nas relações para sobreviver, para construir, para criar. É da nossa natureza mais intrínseca isso, né? E aquela fala linda de Jesus, né? Onde dois ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por quê? Porque ele está querendo nos orientar para isso. A nossa maior força está na conexão fraterna, né? Está na capacidade que nós temos de somar, de multiplicar, né? De criar algo que cada um individualmente não tem e que quando a gente se junta, né? Nós somos muito mais que dois ou três. A soma não das individualidades, né? Quando a gente junta a individualidade de cada um, se cria coisas que não existem na individualidade de cada um, né? Nós somos muito capazes de coisas inimagináveis quando nos unimos. E a base disso, a base dessa conexão, né? É o afeto, é a vulnerabilidade, é a verdade de onde nós estamos, né? E eu acho que a irmã fala isso sempre de um jeito muito bonito, e ela nos lembra misericordiosamente do quanto de fato nós somos crianças, né? Então,
a gente está junto para adquirir maturidade emocional. Né? Então, culturalmente, socialmente, familiarmente, nós de fato não fomos educados, não fomos, porque nós ainda não adquirimos nem enquanto sociedade a consciência da necessidade do valor disso. Mas, além disso, enquanto almas, nós somos muito imaturos. Então, eu gosto sempre de me lembrar disso para o meu próprio conforto e equilíbrio emocional, né? Preciso sempre me lembrar assim, nossa, eu lembro de coisas de outras encarnações que eu posso olhar e dizer, nossa, isso é grave, mas quando eu coloco isso no contexto de que é uma alma criança que realizou esses equívocos tão sérios, né? E eu posso olhar amorosamente para essa alma criança e ter paciência com ela, porque ela está em cultivo de valores que não podem ser forjados à força. Elas são forjados na vivência, na experiência, na troca. Então, esse momento em que a gente se reúne, em que a gente tem que se expor, em que a gente tem que conviver com a diferença, em que a gente tem que aprender a ter empatia com a dificuldade que o outro imaturo igual a mim também está tendo para lidar com a mesma coisa, né? Mas ele é diferente de mim, vai reagir diferente. E o pior é quando é parecido, né? Porque quando nós somos tal da história de que dois bicudos não se beijam, né? Quando a gente encontra alguém que tem dificuldades muito parecidas com as nossas, é que às vezes é mais difícil ainda, porque aí o espelho é tão agudo que incomoda muito. E a nossa tendência é ficar muito reativo. Mas tem uma fala também da Irmãs do Fo que eu queria trazer já aqui para a gente começar essa nossa reflexão, depois nós podemos aprofundar. É lembrar que nós estamos num planeta que é um planeta de provas e expiações, né? Então, nós estamos aqui como pacientes muito severos, precisando de hospital, precisando de cuidado, né? Nós todos temos uma parcela muito grande de lugares na alma que são realmente reativos, desequilibrados, assustados, sozinhos, inseguros de uma maneira muito profunda, ou com muito medo, né, do abandono, né, que foi o tema que eu trouxe 15 dias atrás. A gente carrega feridas muito grandes. E quando nós nos reunimos, especialmente numa proposta de cura, né, o que acontece é que essas feridas serão trazidas, porque não dá para a gente tratar da ferida se ela não foi exposta. Né? Então, nós nos reunimos, seja aqui online, em oração, estudando, recebendo amparo espiritual, ou seja lá, né, na casinha, no centro, trabalhando, estando em contato uns com os outros. Nesse momento, a nossa ferida está em tratamento. Né? Às vezes, eu mesmo me pergunto, eu falo assim, nossa, no dia da live eu fico tão mexida, né? Às vezes, naquela noite, é uma noite que eu durmo meio irrequieta, né? E aí eu me conscientizo, é porque eu estou em tratamento, né? Eu estou aqui como paciente, eu estou aqui como alguém que tem a alma ferida. E cada vez que eu me coloco aberta aqui para estudar e pensar com vocês, eu estou sendo tocada espiritualmente, eu estou trazendo luz de consciência para as minhas feridas. Então, eu estou mais vulnerável. Né? Então, e quem será os agentes de conscientização? Porque voltamos para o nosso mestre, né? A verdade vos libertará. As curas necessitam profundamente de conscientização. Não dá para a gente se transformar sem consciência. E às vezes é tão difícil ver, é tão difícil reconhecer nossas feridas. E qual é a melhor forma? É o espelho. Né? A gente tem que olhar em algum lugar essa dificuldade. E qual é o melhor espelho? O melhor espelho é aqueles com os quais a gente convive, que vão trazer para nós a oportunidade de reconhecer aquilo que a gente mais tem dificuldade de reconhecer. Então, sim, né? Nessas convivências nós vamos atrair desafios, né? Quantas vezes, seja lá do nosso grupinho, ou seja de outros lugares, porque eu atendo pessoas que frequentam outros centros em outros lugares e que descrevem exatamente a mesma coisa. Elas dizem,
Mas caramba, eu vou para o centro procurando paz, procurando, né, gente que tem um discernimento diferente, que eu sei que vai ter que ser amoroso, que vai ser acolhedor, e eu encontro isso, né? A pessoa desapontada. E aí eu tenho que fazer justamente essa reflexão. Sim, você encontra um ser humano em trabalho de cura, com a alma exposta, com a ferida exposta, tendo que olhar para suas sombras naquele momento. Então, muitas vezes ele vai trazer para fora o fantasma mais assustador que ele tem, porque é ele que está sendo trabalhado, né? E não por acaso esse fantasma assusta os seus fantasmas, né? Porque essa é a oportunidade que a espiritualidade criou para você olhar para aquilo que estava difícil de olhar, só por livre e espontânea vontade, né? Porque a gente tem um mecanismo de autodefesa contra aquilo que a gente não sabe ainda a resposta de cura. Mas aí é justamente nesse momento de conflito que a gente vai procurar saídas, e muitas pessoas vêm para a terapia por isso, outras vão estudar, vão conversar, vão. Enfim, é a hora que a vida nos proporciona a chance da conscientização. Né? E aí nós vamos aprender a lidar com isso. E é só aprender, porque também não dá para dizer, então, óbvio, você tem que se dar bem com todo mundo. E isso só vai ser possível quando a gente estiver lá na frente, né? Quando a gente estiver lá na direção, pertinho de São Francisco, pertinho de Jesus, aí a gente vai ser muito bom. Vai dar conta de se relacionar, que é uma belezinha. Agora não, a gente é criança. Nós estamos cultivando, estamos aprendendo. Então, haverá o dia que você consegue entrar no lugar de empatia, de amorosidade, entender o outro e relevar, e olhar o que isso tocou você, e lidar com as suas próprias sombras. E haverá o dia que a sua ferida vai estar tão exposta que você fica super reativa, tem um comportamento bem desafinado também, e pronto, que a gente tem uma quebra, né? Que depois vai, em outro momento, ser o lugar onde você vai retomar e tentar curar, consertar e oportunizar a transformação. Eu falo isso para a gente também não idealizar, né? Então, olha, só porque nós temos o conhecimento do Evangelho, só porque nós sabemos que seria maravilhoso que tivéssemos respeito uns pelos outros e que a gente lembrasse que está todo mundo em cura, então nós vamos dar conta de ser sempre o apoiador do outro. Não, não vamos. Né? Vamos ser modestos. Né? Todos nós estamos sujeitos a desafinar, a perder o prumo, a não agir da melhor maneira, a ser aquele que infelizmente vai machucar o outro. E o que eu acredito é isso que a Aline falou, né? Que a gente não pode perder de vista o objetivo da proposta. Não quer dizer que porque, sim, nós somos imaturos e muitas vezes erramos a mão, o outro erra a mão, que a gente vai desistir do aprendizado, né? Que a gente vai olhar e dizer, não, não volto mais aqui, porque, não dá, né? E muitas pessoas fazem isso, elas vão de casa espírita em casa espírita, e muitas vezes se afasta da vivência grupal, porque encontra sempre o mesmo desafio, porque ele ainda não foi resolvido. Né? Então, a gente tem que arregaçar as mangas e exercitar a convivência. Né? Exercitar a empatia, exercitar a comunicação, exercitar a autocompreensão e a compreensão do outro, né? Aprender a reconhecer as dificuldades, os erros, se perdoar, perdoar o outro. E, acima de tudo, entender que nós estamos ali por um objetivo maior. Né? E é mais fácil, sim, quando a gente está aborrecido com uma circunstância aqui embaixo, a gente se lembrar que o nosso grupo não é só esse, né, das pessoas encarnadas, ele é maior, né, ele inclui os nossos amparadores, a equipe espiritual, e inclui a misericórdia amorosa de Jesus, né, de outros seres grandes que nos ensinam, nos apoiam, e a gente pode se lembrar deles nesse momento, né? Assim como criança mesmo que vai procurar a ajuda do professor, que vai procurar, né? Eu estou aqui precisando de amparo para retomar a capacidade, né? De convivência e de novo desenvolver qualidades capazes de ser instrumento de autoconhecimento e cura uns para com os outros. Então, muitas vezes eu
estive nessa situação dentro do nosso grupo, em que eu olhava e falava, meu Deus, acho que não sei. E aí eu falava, bom, mas por que eu estou aqui? Né? Eu estou aqui porque eu tenho um propósito maior e tem alguém maior conduzindo, então eu vou confiar nele, né? E me inspire. E aí respirava fundo e achava o caminho de novo. Porque todos nós também temos as nossas fraquezas, os nossos medos, a nossa vontade de jogar a toalha, né? Mas o importante, seja lá nesse grupo, no outro, nessa religião, na outra, longe de religião formal, mas dentro da vivência espiritual, que a gente não desista do amor, né? Que a gente não desista da colaboração mútua, porque fora disso não tem caminho. Né? Isso é importante entender. Nós somos reunidos em grupos, não por acaso, né? Por afinidades, mas para treinar isto. Né? Então, o que a gente precisa é ter a modéstia de treinar. Né? E nós vamos errar, vamos acertar, vamos errar, acertar, e a gente tem que olhar, será que a gente já está conseguindo errar menos? Né? Nisso sim, naquilo ainda não, então eu vou entender por que naquilo eu erro mais, por que isso me incomoda mais. Mas eu acho que essa é uma característica muito bonita da origem e da característica, na minha opinião, mais poderosa desse grupo em particular, que é o ensejo, né, de criar esses laços de afeto e de amor. Então, desde o começo, isso está proposto ali, porque essa é a proposta de Jesus, né? Essa é a proposta da espiritualidade. Existe uma força capaz de transformar tudo. Esta força é o amor. E se a gente quiser ser instrumento de cura, a gente tem que estar com o coração aberto a receber esta força. E ela não é algo abstrato, né? Ela é algo real. Ela é algo que cria conexões reais. É algo que pede da gente uma ação criativa, uma entrega, né? Uma disponibilidade real para tocar e ser tocado. Né? Então, e essa coisa linda que depois eu acho que vale muito a pena a gente trabalhar, Aline, que é o valor das diferenças, a riqueza das diferenças, e o quanto isso enriquece a força criativa do amor. Né? Não dá para a gente aprofundar hoje, mas eu acredito que esse é o chamado. Né? E eu gosto muito da ideia da gente trabalhar nessa direção. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa que tocou aí no seu coração antes da gente passar para a vibração. Não, eu acredito que tá tudo bem estruturado, assim, eu acho que foi realmente um chamado, uma inquietude que aparece, e sempre a gente tem que lembrar disso, né? A gente tem que estar uns aos outros se lembrando dessa proposta que é maior, e em alguns momentos pedindo desculpa, né? Perdão pelas minhas questões também, e é a humildade da gente entender que é um processo de aprendizado, né? E que a gente está ali todos juntos, né? Acho que essa afetividade, ela deve acontecer não só por identificação, às vezes a gente se identifica mais com um, com o outro, né? E essa afetividade, ela é pelo outro ser humano, para o outro irmão, né? Então, ela ultrapassa algumas questões, né? Mas é maravilhoso. Eu super topo também a gente aprofundar, porque eu acho que isso me tocou e provavelmente também seja uma questão de outras pessoas, né? Maravilhoso. É isso mesmo. Enquanto a gente vai aqui abrindo, né, o coração, se preparando aí para fazermos a nossa vibração, vou colocar uma música aqui. Eu vou complementar essa ideia sua com uma frase, com um foco de consciência que me veio daquela sua fala de, né, aprender a amar a Deus, aprender a amar ao outro e amar a si, né? Se a gente entender aquela primeira ideia, né, se nós formos capazes de amar de verdade a Deus,
a gente já fez o restante, né? Porque é exatamente isso que você acabou de falar, né? Deus está dentro de cada um, está dentro de você, está dentro de mim, né? Do que é parecido, do que é diferente, do que é mais afim, do que parece menos afim, Deus está em tudo. E se a gente puder olhar uns para os outros, vendo Deus dentro de nós, né? Inevitavelmente a gente vai amar, né? Então, essa é uma chave bonita para cultivar tanto o amor por si como o amor por todos os outros, né, que chegam à nossa vida. É o que Madre Teresa falava, né? Ela sempre via Jesus em cada um daqueles que ela cuidava, né? Se a gente lembrar de olhar Jesus, olhar Deus dentro de cada um, a gente vai achar o caminho de ter pelo menos uma atitude, né, acolhedora e esperançosa para com todos. Então vamos fazer algumas respirações profundas. Tome o seu tempo. Pode fazer isso bem tranquilo. Inspira. Solta o ar bem devagar. E à medida que você for soltando o ar, tome mesmo a decisão de deixar ir, liberar as tensões, a ansiedade, o corre-corre da semana, a agitação do dia a dia. Inspira, conectando a essa energia bonita de amor, de paz, de amparo, que está aqui. E expira, liberando mais um pouco. Deixa ir, deixa ir. Tem uma imagem que sempre vem como inspiração para a gente treinar o deixar ir, daquilo que a gente não precisa mais. Imagine-se sentado ao lado de um riacho, num lugar bonito e tranquilo. Um riacho de águas cristalinas. Um riacho que não precisa ser muito profundo, de águas transparentes que dá para olhar lá no fundo as pedrinhas, os peixinhos, as plantas, passando devagar por você. E pode sentir que essa água está quentinha, morninha, gostosa. Tá um sol quentinho e gostoso. E você pode ficar à vontade para pôr as mãos, para pôr os pés. Se gostar, pode se imaginar entrando de corpo inteiro nessa água. Como você se sentir mais confortável. Mas sinta a sensação delicada, gentil, suave, da água que passa através de você e que te convida a deixar ir, soltar. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Inspira, recebendo essa energia gostosa, delicada, doce, o amor do Pai, o amor de Jesus, o amor da vida.
E ao expirar, sinta a sensação da água levando, soltando, tirando a sobrecarga que você tem carregado, excesso de preocupação, os medos. Se você se sentir pronto, vai devagarzinho passando a mente também para os excessos emocionais, aqueles que você já está pronto para soltar. As raivas, os medos, as culpas, as cobranças. Brinca um pouco nessa água, soltando e deixando ir. Se você se sentir chamado, sinta na presença de Jesus aí pertinho de você um convite para também soltar os fardos da alma. Sinta Jesus com você à beira do rio ou dentro da água. Sinta o amor e a proteção segura, firme, cheia de um amor compassivo e numa profunda confiança em você, no seu valor, nas suas características únicas. Ele nesse momento está te convidando a se apoiar no amor dele. Se você quiser, pode imaginar que ele segura nas suas mãos, enquanto você mergulha o coração nessa água. Essa aguinha limpa, amorosa, gentil. E deixe que ela lave, limpe, refresque, suavize seu coração. Segura no amor de Jesus e se solta. Quem ficar confortável, imagina que Jesus está segurando suas mãos e que você pode soltar o corpo, boiando sobre as águas, sentindo a correnteza passar gentil e delicada pelo seu corpo, fazendo uma massagem no seu coração e na sua alma. Deixe-se ser tratado, cuidado, sustentado pelo amor de Jesus. Esse amor tão cheio de sabedoria, maturidade e respeito. Inspire, trazendo e recebendo energia de amor. Expire, soltando e liberando tudo que está pronto para ir. Muito bom. Deixe que sua alma fique. Deixe que seu coração fique nesse lugar de acolhimento, tratamento. Deixa-se ser cuidada e sustentada
por Jesus, pelos trabalhadores da espiritualidade, dessa grande egrégora, dessa equipe linda de amor. Quanto mais aberto está nosso coração, mais licença e oportunidade eles têm para trabalhar em nós. Então se abra, relaxa, conecta. Enquanto você se entrega para essa experiência, a espiritualidade vai passando pelas nossas casas, vai cuidando dos nossos entes queridos, das nossas plantas, dos nossos bichinhos, das pessoas que também nós vamos mentalizando à medida em que isso for fluindo dentro de você. Deixa que o amor lindo dessa corrente de puro fluxo, de paz, fraternidade, cura e amor, possa se estender para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão sintonizadas conosco e para aqueles lugares que até nós não temos consciência, mas o nosso coração intuitivo mais profundo sabe, e que nesse momento a corrente de amor também se estende até lá. Devagarzinho vamos nos alinhando nessa energia linda de cura e de amor. E somos também instrumentos de cura uns para os outros. Porque aquilo que está mais ajustado, afinado na minha alma, pode servir para a sua. E aquilo que está mais ajustado e afinado na sua alma, pode servir para a minha. E assim sucessivamente. Jesus, com a sua sabedoria maior, media para que sejamos instrumentos uns para os outros e nos ajuda a confiar nessa troca linda, que não precisa de palavras, que vai no fluxo da conexão profunda, da sabedoria da nossa centelha divina. Dentro de você, essa centelha, essa luz, esse eu superior é quem guia e decide o que você doa e o que você recebe, na exata medida do melhor bem. E o amor cresce, se multiplica, se diversifica. E irradiamos para o planeta, para a natureza, para os animais, para as pessoas de um modo geral, para todos os lugares que a inspiração levar. Para o trabalho lá da BE, para cirurgias espirituais, fluidificando e intensificando a energia daquilo que é colocado nas nossas águas. Sim, como o Dr. André sempre nos lembra, todos nós, cada um, é como se nós oferecêssemos um tempero único, que a espiritualidade colhe, junta e faz uma composição maravilhosa. Nesse momento é isso que eles estão fazendo, compondo, distribuindo, enriquecendo.
completando essa nossa vibração, uma das energias mais lindas que existem. Vamos encher nosso coração de gratidão. Gratidão pelo nosso encontro. Gratidão pela nossa vida. Gratidão pela chuva de bênçãos que se derrama sobre nós a todo instante. Gratidão por cada e todas as pessoas que passam pela nossa vida e pela oportunidade linda que cada uma traz. Gratidão pelo nosso aprendizado, pelo amadurecimento das nossas almas, pela alegria de aprender e criar. Gratidão por você que está aqui conosco hoje. Que o amor de Deus te abençoe, que o amor de Deus fortaleça seus sonhos e te estimule cada vez mais a ser você, do jeitinho que você é e só você é. Voltando devagarzinho. Obrigada, Aline. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa e única que você é. A sua vida abençoa a minha. A vida de cada um de vocês abençoa a minha. Que a gente possa crescer na fraternidade, no amor, no reconhecimento do valor das relações e dos laços de afeto que estimulam o nosso crescimento e que nos amparam, né? A gente sempre fala, quando nós somos unidos em laços de afeto, a gente nunca cai de verdade, porque vai ter sempre uma mão para segurar, ou para nos levantar se a gente cair. Que seja uma quinzena abençoada. Agora eu passo para você, Ali. Obrigada. E que essa energia tão bonita, né, que a gente sentiu, passe por todos esses dias que não estamos nos vendo, mas que esse amor que une todo o grupo, que une todos que passam por lá, esteja cada vez mais forte, né, e que a gente sempre lembre desse propósito nosso maior, que é o nosso progresso através do amor. Amém, que assim seja. Então, que seja uma quinzena abençoada, né? E estamos juntos, mas nos encontraremos aqui daqui 15 dias, então. Que o amor de Deus nos abençoe.